Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite a todos. Estão chegando para assistir uma live. Sérgio pergunta a Lígia. Que bom, sendo bem-vindos aí, são todos bem-vindos. Esperando a Lígia entrar também. Deixa eu ver aqui. Boa noite a todos, que bom que o povo está comparecendo. A Lígia está entrando. Oi. Oi. E aí? Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Está animada? Tô animada e na expectativa. Ai, meu Deus, que perguntas serão feitas? Ai, meu Deus, Sérgio Seixas. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite, obrigado por estarmos juntos e juntas aqui nessa conversa. Vamos ver o que o Sérgio vai aprontar aqui para me pedir, para me perguntar. Então vamos nós. Primeiramente, então, boa noite, sejam bem-vindos todos que estão chegando aqui. E hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa informal, eu e Lígia, algumas perguntas que eu estou trazendo aqui, mas certamente sempre tem gente nova que chega e não conhece a gente. Eu vou fazer uma rápida apresentação. Meu nome é Sérgio Seixas, sou aqui do Rio de Janeiro, faço parte do Grupo Terra de Rudá, trabalho com astrologia desde 1981, medicina chinesa desde 2000, mas muito antes disso eu já trabalhava com arte, com dramaturgia, com música, e também desde 1996 eu e Lígia começamos uma pesquisa para tentar descobrir a nossa verdadeira história. E estamos nessa pesquisa e vamos continuar nela. Então, basicamente é isso, essa busca de decifração da psique humana, né? Decifra-me ou devoro-te. Então é isso, meu nome é Sérgio Seixas, mais uma vez sejam bem-vindos, passo a palavra aí para a Lígia se apresentar. Tá bom, então, boa noite de novo. Bom, eu sou Lígia Maria Franklin de Oliveira, né? Talvez eu seja apenas uma mulher latino-americana, mas tenho quase 70 anos, para minha surpresa, porque o tempo passou muito rápido, né? E isso me surpreende. Acho que eu continuo investindo, a minha vida tem sido assim e continua sendo até hoje, em me construir. Acho que me construí entre os espantos, né, do inimaginável desse mundo e, ao mesmo tempo, com uma indignação frente a tudo que diz respeito à vida, né, gente? E também com um encantamento diante do que a vida realmente é, né? Eu acho que um certo maravilhamento, essas coisas me constituem assim, né? Sou casada com o Sérgio Seixas há tempos, né? Há um bocado de tempo. Tenho três filhos, uma filha e dois filhos, tenho duas noras e um genro, e tenho um netinho agora, muito lindo. Moramos mergulhados na floresta, né, num sítio. Eu sou astróloga, sou psicoterapeuta, sou taróloga, né? Minha primeira formação foi em pediatria, mas hoje eu trabalho com medicina chinesa. Eu adoro pintar, desenhar e escrever, né? E eu sou apaixonada por tudo o que diz respeito, eu acho, à compreensão de quem nós somos enquanto humanidade, né? E aí todos os assuntos relacionados com isso me encantam. A história humana verdadeira, por causa disso, me encantou também. E acho que eu estou muito entusiasmada nos últimos tempos, porque Sérgio e eu conseguimos, acho que, reunir os estudos de filosofia, espiritualidade, conhecimentos simbólicos, né? Além da astrologia, do tarô,
A ciência também interessa muita gente, as filosofias todas, enfim. E a gente, acho que conseguiu juntar isso nesse trabalho que a gente chama de arqueoastrologia, se torna uma ferramenta de vida muito potente no meu olhar, né? Também eu só queria acabar minha apresentação dizendo que o trabalho na Terra de Rudá, além do meu trabalho pessoal, mas o trabalho como coordenadora da Terra de Rudá, tornar-se presente, são fontes de muita realização e aprendizado para mim também. Dizer que eu gosto muito de gente, mas que eu preciso de muitos períodos de silêncio e de reflexão, de introspecção, mas não preciso de muita coisa para me sentir muito contente em relação à vida. O que é para mim muito necessário é que as coisas façam sentido, né? Façam sentido. Por fim, eu sou uma pisciana com ascendente Sagitário, né? Pronto, acabei. Bem, quero lembrar que, na verdade, essas entrevistas começaram há algum tempo atrás, eu não sei se há 2 meses atrás, a Lígia me entrevistando, está no YouTube, está no Instagram também, e aí a gente começou a gente se divertir com essa história de entrevistar. Hoje eu entrevisto ela, semana que vem, quinta-feira que vem, dia 13, eu entrevisto a minha irmã, que é psicóloga, é a Vera Lúcia Bello. Na outra semana vai ser Lígia entrevistando a Rosa Valgode, dia 20. Provavelmente, dia 27, eu vou entrevistar o Mário, né? E isso é uma forma também de ir mostrando um pouquinho da nossa cara, da nossa forma de pensar, e um pouco da Terra de Rudá também. Bem, eu queria explicar rapidamente, eu trouxe 10 perguntas para fazer para a Lígia, né, mas eu queria fazer o seguinte, eu vou partir de uma estrutura que nós trabalhamos com a arqueoastrologia, que é um sistema de 5 partes, né? Astrologia natal, astrologia kármica, astrologia dármica, a exoastrologia e o instante criador, que são os trânsitos, progressão, direção. É um trabalho assim, milagroso, é um GPS milagroso na vida das pessoas. E eu vou usar essa estrutura e extrair dessa estrutura 10 perguntas para a Lígia. A arqueoastrologia, ela se baseia com a astrologia, assim, nos signos, nas casas, nos planetas, nos quadrantes, nos terços, nos aspectos, tudo isso. Mas hoje eu vou pegar um fio condutor, que são os 4 quadrantes da carta natal, com um olhar arqueoastrológico, né? Cada quadrante tem 3 casas. O primeiro quadrante é a casa 1, 2, 3, o segundo quadrante 4, 5, 6, o terceiro quadrante 7, 8, 9, e o quarto quadrante casa 10, 11 e 12. Vocês não precisam saber de astrologia, não, eu só estou revelando aqui uma estrutura que eu acho interessante, que é uma estrutura profunda. No primeiro quadrante eu vou fazer uma única pergunta, no segundo quadrante eu vou fazer 2 perguntas, no terceiro quadrante eu vou fazer 3 e no quarto quadrante eu vou fazer 4. Está aparecendo aqui o William Bonner mostrando as regras do debate. Mostrando as regras do debate. Que eu não seja o Padre Kelmo. Está aparecendo aqui que eu estou... Mas é isso. Uma pergunta para o primeiro quadrante, 2 para o segundo, 3 para o terceiro e 4 por 4. Vocês vão perceber que cada pergunta é referente ao tema, ao conteúdo de cada quadrante. Bem, então, a candidata está preparada? Não sei. Vamos lá. Vamos lá. A primeira pergunta. E outra coisa, eu estou com um papel em branco aqui. Caso alguém também tenha uma 11ª pergunta, 12ª, eu vou anotando aqui, depois a gente tem um tempo. Se por acaso a live ameaçar cair lá na frente, e se tiver muito mais conteúdo, algo assim, eu vou fechar e vou abrir de novo para a gente fazer uma conclusão. Isso. Combinado? Se cair, aí eu entro de novo também, todo mundo volta, então, né? Então, vamos lá. A primeira pergunta eu estou extraindo do primeiro quadrante, nessa visão da arqueoastrologia,
que é o seguinte, Lígia, olha só, um tema talvez o tema mais importante para as pessoas é o tema da segurança. Segurança, estabilidade, pé no chão, controle, racionalidade, ai meu Deus, onde eu estou me metendo, as contas no banco, boleto bancário, sobrevivência, né? E o primeiro quadrante fala dessa chegada no mundo desse nascimento com essa busca de estabilidade e segurança. Então, a pergunta na lata parece uma pergunta fácil, parece, que é o que de fato é segurança para você? O que para você a palavra segurança remete? Então, bom, eu acho que para mim eu fui descobrindo isso aos poucos. Acho que foi assim. Como a gente vive no mundo, inclusive, num momento de muita instabilidade, né, insegurança, esse assunto, volta e meia, eu reflito sobre ele, né, e recebo muitas pessoas que trazem esse assunto. No nível pessoal, eu acho que o que me ajudou na vida, eu acho que foram as coisas que eu vivi no nível pessoal, assim, para poder ter uma definição para mim de segurança, assim, sabe? Eu acho que eu posso chamar de que eu recebi 4 presentes na vida, será? Que foram presentes um pouco estranhos no início, mas que talvez tenham sido presentes para eu descobrir a tal da segurança. Acho que quando eu era menina, uma coisa que caracterizou a minha infância foi uma sensação muito grande de insegurança, na verdade, sabe? Eu acho que eu olhava assim para as pessoas que me cercavam e tal, e eu sentia muitas mentiras, muita hipocrisia. Havia muito elogio e depois nas costas se falava mal. Havia muita tristeza e medos disfarçados, e eu via as pessoas rindo, rindo, e eu sabia que elas não eram felizes. Havia muitas coisas assim que não faziam sentido para mim, e as pessoas valorizavam muito, e eu fiquei muito insegura. Eu passei uma infância, uma adolescência com medo danado do mundo, achando que eu não ia conseguir, de alguma forma, viver bem nesse mundo. Eu acho que eu já até contei isso em outras situações de live, assim. Mas isso foi muito bom, isso foi um presente, sabe? Porque o segundo presente que me veio foram pessoas que eu acho que eram pessoas muito maravilhosas, que eram pessoas que viviam diferente, porque eram verdadeiras, elas eram generosas, elas eram amorosas. Mais tarde eu fui descobrir por quê. E daí eu acho que eu vou dar a resposta, né? O jeito que elas foram de todo jeito naquele momento me mostraram que havia um outro modelo possível de se viver, do que eu via a maioria das pessoas viverem à minha volta. E isso foi super importante. Aí eu acho que esse foi o segundo presente, as pessoas raras, que não eram muito comuns, mas que eu percebi que viviam diferente. Aí o terceiro presente, eu acho que foi um presente também muito esquisito, mas que foi porque me ajudou a desenvolver essa coisa de segurança, foi quando meu pai, bom, quando teve a ditadura militar, e de repente, do dia para a noite, eu tive uma experiência de perder tudo. Perdi meu pai, que foi para o exílio, perdi minha casa, perdi minha cachorra, o colégio, a cidade que eu morava. A gente ficou sem dinheiro nenhum, e a minha mãe teve uma crise psíquica naquele momento. E aí ficou muito claro para mim que todo aquilo era coisas de segurança fora, né? Fora. Era nas coisas, nas pessoas, e aquilo tudo sumiu de repente. Meio parecido naquele momento, para mim, assim, meio parecido com o que aconteceu eu acho que a gente tem que falar, não pode falar a palavra, né? Disseram que coisa, na PAN, pontinho, pontinho, endemia, que de repente tudo desapareceu, né? Mas isso foi um presente para mim, porque isso me deixou muito alerta, no sentido de olhar e falar assim, não, mas então aonde é que eu vou ter segurança? E eu era menina, eu tinha 10 anos de idade, quando eu percebi isso. Mas eu fiquei sem resposta. Num primeiro momento, o medo aumentou e eu fiquei mais insegura ainda do que eu já era. E aí eu acho que o quarto presente, pensando aqui, é uma coisa que eu já tinha
refletido na minha vida outras vezes, foi o fato de fazer pediatria. Foi o fato de, ao acompanhar as crianças, ver o novelo emocional da família inteira, e eu me perceber sem nenhum instrumento para lidar com aquilo, e estudar psicologia para tentar ajudar melhor as crianças que eu atendia. Só que a pediatria, então, ela me fez cair de boca na psicologia junguiana. Junto veio a astrologia, junto veio o tarô, né? E essas coisas me trouxeram uma maturidade espiritual também, porque eu acho que eu tinha uma espiritualidade aberta, mas, sabe, ela era muito idealizada, ela era muito imatura ainda, né? E aí essas coisas todas, quando eu fui juntando todo esse caminho, eu acho, mas que nesse momento da vida aí que entrou a psicologia, a astrologia, o tarô e os outros conhecimentos mais profundos da alma, eu fui descobrindo por mim mesma, encontrando as respostas para aquela menina medrosa, insegura lá atrás, e para a mulher que eu tinha me tornado também um tanto insegura, lutando, né, para não ficar paralisada muitas vezes. E aí eu sabia, né, porque tive a certeza, segurança não pode ser projetada fora, né, em nada, porque tudo que está fora da gente pode ser tirado de repente. A gente teve essa experiência recente aí com a história toda do Covid. Agora, a gente tem que ter segurança dentro da gente, porque essa ninguém vai tirar, né? E é a única segurança real, né? Isso vai depender, essa segurança, ela vai nascer do fato da gente se conhecer profundamente. Não tem nenhuma outra palavra mágica para a gente falar que não seja essa, sabe? Conhecer profundamente. Aí, ó, do jeito que você colocou de início, né, queria então compartilhar com o pessoal a respeito dessa tua pergunta. Existem muitos caminhos para a gente se descobrir, né? E se descobrir assim profundamente, gerar essa segurança. Mas eu acho que a arqueoastrologia traz esse instrumento de autoconhecimento muito forte. Exatamente porque ela vai esclarecer e revelar para a gente o presente, de onde a gente está a respeito da gente mesmo, né? Através do mapa natal. Né? Depois ela revela o passado, através, eu acho, de duas interpretações diferentes, né? Quando a gente interpreta o karma, né? O passado, os padrões desenvolvidos pela pessoa em relação ao seu passado, e também o que a gente chama de exoastrologia, que vai falar do passado em termos de constituição de raças, né? Estelares que nos constituem. E o terceiro, o instrumento da arqueoastrologia, é o que vai falar do futuro, né? Então, essas perguntas, né? Quem eu sou, de onde eu vim, que é o passado, para onde eu vou, e esse futuro é o nosso propósito, é onde cada um de nós precisa se dirigir, né, para se realizar. Então, eu acho que a arqueoastrologia é um instrumento maravilhoso, embora existam vários outros incríveis também, mas é muito consistente. E a gente tem, além disso, na arqueoastrologia, o estudo dos momentos evolutivos específicos, né, que são os trânsitos, as progressões, a revolução solar, que a gente nomeou de instante criador. Né? Eu acho que quando a gente junta essas informações todas, a gente tem um retrato, né, da gente, da nossa interioridade muito profundo, e é isso, né, que vai trazer segurança de verdade. E uma vez que você está passado disso, né, você sabe exatamente, sabe, o que você deve escolher para você mesmo e como. Né? A gente entende a conversa da vida com a gente. Mesmo que algum medo ainda reste, a gente não fica mais paralisado pelo medo. Quanto mais a gente avança, mais seguro se fica, então. Né? Então, eu acho que essa questão da gente se conhecer profundamente gera segurança de verdade e serve para qualquer assunto. Qualquer assunto. E eu não conheço atalho em relação a isso, assim, com sinceridade. Eu acho que é trabalho pessoal mesmo, mas é um trabalho muito bonito, que tem muito resultado, se é feito com verdade, com honestidade. Assim. Eu acho que é assim. Respondi, Sérgio Seixas. Respondeu. Bem, avançando um pouco, pegando como estrutura os 4 quadrantes, né? O segundo quadrante, que eu vou fazer 2 perguntas,
A primeira, ela se referencia à casa 6 da carta natal, que é a questão do trabalho, por exemplo. Então, também é importante, você vê, é um derivativo, né? Você estava falando de segurança, muitas vezes as pessoas acham que segurança é um salário, uma casa própria, né? Essa coisa toda, isso tudo é perdido. Mas o trabalho é um derivativo disso, né? E eu queria te perguntar para você o que é um ofício sagrado. A palavra ofício remete a uma produção, uma produtividade, a um trabalho, e o sagrado é quando esse ofício ele é inoculado por algo maior, né? O que é para você esse ofício sagrado assim? Estou fazendo essa distinção porque ofício sagrado seria o trabalho do dia a dia, a nossa profissão do dia a dia, mas uma outra pulsão, né? O que é para você isso? Bom, primeiro devo dizer que essa expressão é muito linda, né? Eu achei, eu acho. Ofício sagrado, né? Também eu acho que as religiões, principalmente eu acho que as religiões abraâmicas, que são as que mais nos afetam, elas associaram o trabalho, né, ao castigo decorrente do pecado original, né? É uma coisa porque realmente o sagrado ofício, né, é o sacrifício, né? Muita gente associa o trabalho a um sacrifício, né? Nossa, eu tenho que trabalhar, é um sacrifício. Só que quando a gente muda, né, para sagrado ofício, a pessoa leva um susto. Ah, mas a minha profissão, um sagrado ofício? Não, é um sacrifício. Essa É, expressão que eu acho interessante, né? A gente abre o sacrifício e fica um sagrado ofício. Isso que eu ia falar no início e é, acabei esquecendo. tá certo. É, essa questão, né, dessa deturpação dessa ideia, né, do sacrifício, porque na verdade a tradução do sacrifício é a síntese dessas duas palavras, né, sagrado, ofício. Sacria de sacro, né? Mas por que aconteceu isso? Porque eu acho que as religiões abraâmicas, elas realmente elas associaram o trabalho àquela questão da expulsão do paraíso, então daqui para frente o ser humano tem que trabalhar como castigo, né? Para poder sobreviver. Logo, o trabalho ficou logo associado a um esforço sofrido mesmo, né? Para garantir a sobrevivência. E muito carregado de culpa, né? Por se ter desagradado Deus. O peso psíquico disso eu acho que é enorme. Assim. A gente não avalia, a gente se habitua, porque as coisas vão, a vida vai caminhando, né? E a gente vai sendo condicionado sem pensar nisso, né? A gente, quando pensa em trabalhar, não fica tendo toda essa reflexão, né? Mas a gente trabalha, a maior parte das pessoas, para ganhar dinheiro, pagar as contas e pronto, se possível, viver com um conforto maior, né? Oferecer coisas boas para a família, poder viajar um pouco, se divertir um pouco, se for possível, né? Para ter aquela segurança insegura, na verdade, que eu falei antes, né? Que é insegura porque é depositada nas coisas fora, ter dinheiro no banco, não sei o quê, né? Então é uma segurança insegura. E aí, com essa ideia do trabalho ser uma coisa que a gente faz cheio de peso, então, que é culpado, né, um castigo, né, a ideia do castigo, a ideia da gente fazer aquilo que alegra o coração, né, fica totalmente impedida. E aí vem aquela coisa, quando eu ficar velho ou velha, quando eu me aposentar, eu vou poder fazer todas as coisas que eu gosto, eu vou poder viajar bastante, né? E muitas vezes a pessoa, quando chega na aposentadoria, ela já está até muito doente, porque ela fez tanto tempo que ela não, o coração dela não gostava, a alma dela não pedia, né? Que o corpo começou a reclamar por causa disso, né? Em vez dela fazer coisas que façam sentido para a essência dela, para o ser específico que ela é. O, assim, o Jung, só para a gente completar essa reflexão assim, ele falava que no Ocidente todos são, de forma inconsciente, muito afetados por essas crenças abraâmicas, mesmo quando a pessoa nem tem religião nenhuma. Ele sempre afirmava isso, né? Então, eu acho que existem fatos também vividos pela humanidade, além dessa afirmação do Jung, que foram acobertados, né?
acho que versões religiosas, históricas e arqueológicas que vão nos aprisionando, né, através dessas crenças, dessas culpas, né, e no medo. E com muito pouco contato com a nossa interioridade real, né? Contato com a interioridade é coisa que ninguém aprende enquanto está sendo educado, né? Quando criança, quando jovem. Né? O que fica é trabalhar para ganhar dinheiro e ponto mesmo. Normal, necessário e determinado por Deus. Uma pessoa boa faz. Então, eu acho que passar a chamar o trabalho de ofício sagrado é muito bom. Tá? Você falou aí, eu ia até aproveitar para propor para a gente chamar o mapa vocacional, que a gente faz em astrologia, de repente de mapa do ofício sagrado. Porque eu acho que vai juntar lá com a astrologia arquê, né? Mas eu acho que o ofício, a palavra ofício, que eu me lembre, ela está muito relacionada com a habilidade de alguém. A habilidade que aquela pessoa tem. Então, eu acho que o ofício sagrado é aquele que a pessoa se conhece, conhece as suas habilidades da sua alma e ganha o dinheiro, trabalha para viver através do exercício dessas habilidades, que eu acho que se torna sagrado porque aquela pessoa vai exercer aquela habilidade também do jeito único, do jeito singular dela. Isso torna esse ofício, acho que sagrado, assim, né? E é isso que faz a pessoa se sentir feliz daí, porque ela está transbordando a alma dela, ela está compartilhando no trabalho dela as habilidades, aquilo que faz parte da essência dela, né? Mas eu acho que tem uma coisa, para não gerar angústia, que eu me lembrei agora, que é assim, às vezes a gente precisa, né? E eu passei por isso que eu lembrei. A gente precisa, por um tempo, trabalhar com uma coisa que não tem tanto a ver com a nossa essência, assim, para poder chegar no ofício sagrado. Porque, às vezes, né, a pessoa... Eu passei por isso, né, de ter que trabalhar para ganhar um dinheiro que te sustente, que você precisa ter uma independência, sabe? Às vezes, você precisa ficar trabalhando numa outra coisa, às vezes que não tem nada a ver com você, porque você ainda não descobriu, você não percebeu ainda... nesse processo da gente viver uma desconexão com a gente mesma, a pessoa ainda não descobriu. Ela vai precisar viver num trabalho que não a realiza para ela um dia ficar muito insatisfeita e ela descobrir que, né, que ela precisa descobrir, saber, aprender qual é o trabalho que a realiza. Né? Tem muita gente que é pressionado para seguir os passos da família, por exemplo. Eu fui, pela minha família, pressionada a fazer uma coisa que era para ganhar dinheiro logo, que não tinha nada a ver comigo. Era para ser secretária. Eu já contei isso, não tem nada a ver contra quem é secretária, mas eu não sou essa pessoa, você sabe muito bem, né? Eu seria um desastre perfeito. Né? Então, mas a gente é criado de um jeito em que o contato consigo não é importante. Né? Então, eu acho que às vezes a pessoa precisa, por um tempo, trabalhar com uma outra coisa, né? Mas quando ela sabe disso, esse processo vira também um processo de aprendizado para ela e fica tranquilo. Porque ela... É menos árduo, né? É menos árduo, é menos doído, né? Quando você tem isso. Antes da gente passar para a próxima pergunta, me ocorreu uma imagem de dois trabalhadores carregando pedra, né? E aí você pergunta a um deles o que você está fazendo e ele diz, ué, estou carregando pedra. E você pergunta ao segundo o que você está fazendo, ele diz, estou construindo uma catedral. Isso sempre, quando eu vi essa historinha simples num passado remoto, isso me fez muito, muito sentido, né? Um carrega pedra e o outro, que também carrega pedra, constrói uma catedral. Isso muda 100% tudo. Valígia, a pergunta que eu vou te fazer agora é dar uma live... Eu só queria falar um negócio para terminar esse assunto. Essa ideia
então, dessa pergunta do Sagrado Ofício, a gente poder passar isso para os nossos filhos, poder passar para os netos, para os sobrinhos, com sabedoria, é claro, porque às vezes, né, os filhos, os sobrinhos, os netos, sei lá, vêm com o seu pacotinho de resistência também para se conhecer, né? É fundamental a gente ajudar a mudar, né, essa relação com o trabalho, né, através da consciência. Então, a gente pode ser agente, no sentido de, em relação aos que estão em torno de nós, nesse sentido de esclarecer essa coisa e quebrar com essa falsa crença. Tá. A pergunta que eu vou te fazer agora é uma pergunta que dá uma live inteira, dá 2 lives, 3 lives. Eu vou te pedir um poder de síntese, porque é uma pergunta muito que tem a ver com o segundo quadrante da carta natal, né, que casa 5, casa 4, que significa o que para você é uma relação de afeto abundante, próspera e vital. Uma relação de afeto abundante, próspera e vital. Haja poder de síntese, hein? Abundante, próspera e vital. O que é para você isso? Tá. Ó, tomei um gole de vinho aqui e me inspirei. É quando uma pessoa é saca-rolha da outra, para fazer jorrar o vinho da essência de cada uma numa taça que vai ser compartilhada pelas pessoas que amam. Peraí. Deixa eu fazer aqui, tchim. Bom, não, eu acho que é sério isso. Eu falei porque eu tinha acabado de tomar um gole do vinho, mas eu acho que é sério mesmo, né? E isso eu acho que serve para qualquer tipo de relação, né? A relação de afeto, de pais, de filhos, de par, de amigos, né? Acho que o amor, o afeto é uma cola que une a gente a outra pessoa, porque ela devolve a gente para a gente mesmo. Acho que é o efeito delivery mais intenso que eu conheço de devolução, né? E às vezes devolve para a gente também coisas muito legais, né? Talentos, gostos, prazeres que muitas vezes a gente não sabia que tinha e a outra pessoa vem e ajuda a gente a reconhecer aquilo na nossa vida, na gente, né? Mas mexe também muito com a nossa autoimagem narcísica, né? Aquela que diz que a gente é tão fofo, né? Que a gente é tão lindo, que a gente é tão querido, né? Eu acho que a relação ela vai mexer naquilo que é muito difícil também na gente, que se não é o outro, a gente não ia mexer, né? Acho que todos nós temos uma coisa de tentar se proteger daquilo que é difícil, né? Porque dói, porque muitas vezes a gente não tem instrumento, a gente acha que não tem, a gente acha que não vai subsistir, assim, se tocar em certas coisas, aí vem o outro, né, e toca, né, faz o efeito delivery. E aí, talvez por isso o amor potente seja esse que também nos dá emoções contraditórias, né? A gente adora ficar com aquela pessoa e muitas vezes a gente tem raiva, fica irritado, tem mágoa daquela pessoa, porque ela é tipo é a nossa cutucadora espiritual ali de plantão do lado da gente, né? E quanto mais íntima for a relação, mais a pessoa cutuca, né? E aí, eu acho que é assim. Mas eu acho que esse amor potente que você fala, ele também é cola que une as pessoas, porque aí as pessoas envolvidas por ele também precisam ter afinidades emocionais, né? Sexuais, se for um par, espirituais, enfim, emocionais, né? Que isso vai dar uma sustentação da relação, inclusive, nas horas difíceis, né? Na hora que as coisas pegarem. Mas eu acho que o efeito delivery,
de devolução vai trazer conflitos, sempre, sem dúvida. Além daquelas delícias e gostosuras de se estar junto, né? E isso é mais que natural e saudável e necessário. Toda vez, sabe, gente, que ficar tudo muito azulzinho, cor-de-rosinha, eu acho que é porque tem bicho à beça debaixo do tapete que, de repente, vai aparecer. Vai surgir e vai dar um susto, porque quando aparece daí é aquele negócio É, gigante, né? é. Então, eu acho que o amor para ficar abundante, para ficar próspero, vital, continuamente, eu acho que é aquele exatamente que as pessoas que vivem o amor estão sabendo disso tudo que a gente está falando. Estão sabendo que um vai cutucar o outro e sabe tirar o suco dessa situação, né? O leitinho da vaca, como você dizia antigamente, né? Da vaca dos conflitos, digamos assim. Né? Aprender. Então, o que eu aprendi de mim a partir da relação com aquela outra pessoa num momento maravilhoso e num momento muito difícil. E a gente viveu o amor fazendo com que ele mesmo cumpra o seu papel psicoespiritual maior, né? Que eu acho que é fazer o João gerar mais João, a Maria gerar mais Maria. Acho que é isso. Tá Acho que bom. quando acontece isso não tem rotina. A gente se renova sempre. O amor fica novinho em folha. Avançando Acho que mais um pouco, a gente entra agora no terceiro quadrante dessa estrutura da arqueoastrologia, onde tem a casa 7, 8, 9. Né? Eu vou olhar para a casa 8 com mais detalhe, que é uma casa que tem ali os mistérios, recalques, dons, dificuldades, coisas que a gente não sabe lidar, coisas que a gente sabe que a gente não sabe que tem, que são maravilhosas, que são fantásticas. É uma das casas arqueológicas, né? E aí eu pergunto assim, onde estão os nossos dons geniais, os meus, os teus, os nossos dons geniais? Estou falando geniais mesmo, né? estou Porque vendo. uma coisa que me incomoda é os gênios, Beethoven, Mozart, Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, ok, ok, mas todos nós somos gênios que não fomos, né, É. desencavados, desenterrados, né? Então eu te pergunto, onde é que estão esses dons geniais do João, da Maria, do Pedro, da Renata? Geniais, né? Eu acho que estão na concha. Incríveis, incríveis, Incríveis. fabulosos, maravilhosos. Acho que eles estão na concha bem no fundo do mar. Olha E só, que, eu e acho que mar que, é esse? pois é, eu acho que esse trabalho que a gente faz, né, a- da astrologia profunda, eu acho que é uma benção, porque ele permite que a gente conheça as pessoas, né, naquilo que elas trazem de mais complexo e de mais encantador também, né? E, e a gente acaba vendo que cada pessoa traz dentro de si a potência de manifestar um ou vários dons, né, da sua maneira única, né, como eu já tinha até falado antes aqui contigo, né, e essa maneira única que vai fazer aquele dom, aquela habilidade ser genial, né, porque é dela, né, e, o mapa mostra, o mapa astral mostra para a gente, né, a presença desses dons naquela pessoa e vai mostrando que todo mundo traz esses dons, né? E a gente pode ver no mapa, sem a interferência das dificuldades que todos nós trazemos também e que costumam obstruir esses dons geniais, né? Então, que impedem muitas vezes a pessoa se dar conta, ela não acredita que ela tem dons geniais, né? A tal da nossa educação costuma não falar nisso dessa forma, né? Então, a gente pode ter um olhar sobre as pessoas e transmitir para cada pessoa um olhar muito mais potente sobre ela mesma. Então, a única resposta para a tua pergunta é, de novo, os nossos dons geniais estão dentro, assim como a segurança de cada um ou de cada uma, né? A minha resposta lá do mar, eu estava falando o mar como símbolo da alma, da psique, né?
É lá que estão, né, dentro do mar, que estão todos os nossos dons, os nossos tesouros mais valiosos, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, essa pergunta em si, ela foi muito maravilhosa também, viu? Porque a tua pergunta está afirmando já de cara que todos nós temos os dons geniais. E a gente vai ter que desaprender muita coisa da nossa educação, que a gente aprende a ser pequeno, a ser muito menor do que a gente é, né? E somos todos fractais da fonte. Todos nós temos esses dons maravilhosos. Muito bom. Bem, vou fazer uma pergunta agora mais fácil, sabe? Te conheço. Quando fala assim é que fica perigoso. Ainda no terceiro quadrante, a segunda pergunta do terceiro quadrante, vou me remeter também ainda à oitava casa, e eu te pergunto, quem é a morte? Quem ela é? Mais fácil, né? É. Bom, é assunto sério, né? Você também pode dizer assim, eu não sei, eu nunca não me lembro, estou vivo, eu não morri, né? Eu acho que eu já morri muitas vezes. Ah, Nessa vida, isso que me nessa interessa. vida, Isso que né? me Em interessa. primeiro lugar, né? E eu tenho certeza que eu morri muitas para trás também. Então Em muitos responda, quem lugares é a diferentes. morte? Eu acho, eu acho que a morte é uma das faces da fonte primordial, em primeiro lugar. Sabe? Algumas religiões até mostram, né, divindades que representam a morte. E eu acho que é porque tem essa percepção, né? O que eu acho muito legal, isso existir em algumas experiências espirituais, né? Porque eu acho assim, ó, eu acho que então a morte é a própria fonte primordial se manifestando. Portanto, também é uma das nossas faces, porque a gente tem a fonte primordial dentro da gente. Então, eu acho que quando a gente se despede de alguma coisa, nós estamos sendo a morte naquele momento, né? Eu acho que a morte, então, é um estado de suspensão. Algo vai ser suspenso, algo se interrompe, para que haja uma avaliação que possa, ou que haja uma renovação que é necessária acontecer, né? Então, isso pode ser a despedida de uma situação, né? De um padrão nosso interno, ou pode ser até a morte física de uma pessoa, de um ser, ou de alguém, né? E aí eu acho assim, quando a morte acontece de alguém que a gente ama, a gente vai ter que sentir a dor, né? Daquela morte, daquela separação, e não confundir isso com fragilidade nunca. A gente sentir a verdade do que está se passando conosco exige, na verdade, muita coragem, muita força. Então, a gente poder sentir a dor da separação. Mas eu acho que a compreensão da morte, assim, como esse momento de suspensão e, na verdade, de renovação necessária, né, é super importante para que a gente sustente essa experiência, né? Acho que quando morre alguém que a gente ama, a gente, depois de um tempo de acolhimento daquela dor, a gente tem que se perguntar o que essa pessoa representava para mim, né? Na medida que ela foi embora, o que é nessa representação, a morte dela está me convidando a integrar mais em mim, né? Tanto as coisas difíceis que ela podia representar, como as coisas maravilhosas, né? E assim, eu acho que para quem morre, né, em termos físicos, a morte é esse estado de suspensão da vida aqui na terceira dimensão, né, para se fazer uma reavaliação do que da onde a gente chegou nessa encarnação. Eu acho que sempre a gente vai ser ajudado por seres mais desenvolvidos em termos de consciência do que a gente, para a gente se preparar, né, para
uma outra etapa, e a gente vai ver quais são os débitos que a gente tem ainda, quais são as coisas que a gente precisa quitar, o que que a gente desenvolveu. Então, acho que a morte física é um reset espiritual. Sempre projetado pela fonte primordial. Ninguém morre à toa. Sempre faz parte desse plano da fonte primordial. E isso vai se repetir. Até a gente conseguir manifestar a nossa consciência de uma forma tão plena que a gente se dilua na própria fonte de volta. E o que você, para finalizar essa pergunta, o que você diria para as pessoas que morrem de medo da morte? Ou seja, que morrem por antecipação, né? Pois é, eu acho que o que eu diria isso tudo que eu estou falando e tentando afastar essa ideia, porque o que a gente morre de medo, eu acho que é a ideia de que a gente vai acabar, acabou, e que você perdeu tudo. E aí, se a gente tiver esse olhar sobre a morte, de uma continuidade, sabe? E de que tudo o que a gente viveu para trás vai ficar dentro, registrado na nossa alma, do nosso ser, para a eternidade. Absolutamente nada perdido, né? E que as coisas continuam, e que a gente também já morreu muitas e muitas vezes, e que a gente voltou, eu diria, só que isso, para virar uma realidade emocional, a pessoa precisa, ela, começar a estabelecer uma conexão muito grande com o sagrado na vida dela, porque senão vira um discurso muito legal, assim, mas que não é vivido emocionalmente. Aí não adianta nada. É isso aí. Bem, nós estamos chegando aqui na última pergunta do terceiro quadrante, a sexta pergunta, né? A gente falou da casa 8, agora eu queria falar da casa 9. Você falou da morte, e a morte, ela pode preparar o que vem depois, que é uma certa clareza, né? Aliás, é muito comum pessoas que tiveram uma experiência de quase morte falarem de uma luz muito, muito intensa, uma luz muito bonita, um vazio, uma luz. Então eu te pergunto, qual é o Dharma da humanidade, na tua opinião? Eu acho que o Dharma, né, que é a lei maior, né? Eu acho que é exatamente coisas que a gente fala no nosso trabalho sempre, a gente já tocou aqui hoje também. Eu acho que é a manifestação consciente e contínua da essência singular de cada pessoa, que vai estabelecendo espontaneamente, por conta dessa manifestação consciente, né, da tua essência, uma reconexão com a fonte primordial, cada vez maior. Em outras palavras, isso significa a gente, o que a gente costuma comentar sempre na Terra de Judá, nós sermos amor. Não é a gente amar um, amar outro, mas é sermos amor em manifestação. Então, o Dharma, eu acho que é viver esse processo, né? E chegar a essa situação de nós termos amor, mas não o amor da minha mulher, do meu marido, da minha casa, da minha conta no banco, do meu não sei o quê. E sim o amor assim, do nós, né? Nós. Gente, bicho, planta, árvore, planeta, minerais, tudo, né? O nós todo, digamos assim, né? É porque isso que é o real, na verdade. Né? Essa conexão enorme e que a história do Somos Um é a única realidade possível. Então, o Dharma é a gente chegar aí nesse lugar, né? E é o Dharma porque é difícil, porque a gente é bombardeado o tempo todo, né? Por medos, por ideias de culpa, de desalento, de divisão, que nos atrapalha muito, para que a gente possa chegar, mas também nos instiga, quando a gente está com o olhar desperto, que aí a gente percebe, não posso cair nisso, né? Então, e aí a gente entra no quarto e último quadrante, também com 4 perguntas, dando uma continuidade. Você falou belamente sobre o Dharma da humanidade, e aí a casa 10, né, o último quadrante é a casa 10, 11 e 12, a casa 10 tem a ver com a obra.
a obra. Tem gente que erroneamente fala que a casa 10 é a casa da profissão. Profissão é casa 6, casa 10 é da grande realização. Então, em maiúsculo, né, a obra. Eu pergunto, quem é essa tal de a obra? A obra somos nós, né? É a tal, né, a pirâmide que você trouxe, né, há pouco tempo. Eu acho que é isso mesmo. A obra é a gente viver as experiências da nossa vida como se fosse aqueles pedrões lá da pirâmide de Gizé, em que a gente tem sim, tem trabalho, tem esforço, mas sabendo o que a gente está construindo, que é exatamente o cumprimento do Dharma, é exatamente esse processo da gente se tornar amor, de refazer essa conexão com a fonte da forma mais fluida que possa, como era no princípio, acho. Então, a obra é a gente estar cumprindo, sabe, esse processo determinadamente, aguerridamente, comprometidamente. Sabe? Eu acho que isso que é a obra. Então, a gente tem várias etapas da obra, mas a obra mesmo somos nós, nesse cumprimento do Dharma. Eu acho essa tua resposta maravilhosa, porque quebra com essa história de que a obra é aquilo que eu faço lá fora, aquilo que eu construo lá fora. E a obra é aquilo que eu me construo enquanto construo. Enquanto eu estou construindo, eu estou me construindo. Né? E é o que, quando eu morrer, é o que eu vou levar. Essas perguntas, elas têm um encadeamento. A gente falou de morte, falamos de Dharma, agora da obra. Quer dizer, quando eu morro, né, e eu estou no Dharma, né, eu sou a própria obra. Quer dizer, tem um alinhavo nisso aí, você está costurando, Então, né? isso que você falou é muito legal, porque é exatamente aquela avaliação, né, eu acho que é quando a gente morre e que aquilo, né, tem uma suspensão para que seja feita uma avaliação, até onde a gente foi na nossa obra, né? Nessa última encarnação e tal, para ver se a gente vai encarnar aqui de novo, em outra dimensão, sei lá eu, mas no ambiente propício para a gente dar continuidade a esse processo, né? E também a gente desidentificar o trabalho com esta obra. Na verdade, o trabalho vai estar impregnado dessa obra, né? O trabalho no mundo. O sagrado ofício é quando a realização dele está impregnada dessa grande obra da gente ser. Né? Acho que é isso. Ainda no quarto quadrante, uma segunda pergunta desse quarto quadrante tem a ver com a casa 11. E aí, curto e grosso, eu te pergunto, transcender o quê? O desconhecimento de si. A nossa ignorância sobre a gente mesmo. Por conta de todas as falsas crenças que a gente desenvolve a respeito da gente, da vida, eu acho que é isso, assim. Eu acho que a gente precisa curar as situações dentro da gente para a gente conseguir transcender e ir além, não é isso? Então, eu acho que a ignorância de si nos deixa muito suscetíveis, na verdade, às falsas crenças paralisantes do mundo, sistemas de dominação humana e não humano, né, que nos mantém nessa situação de ignorância. Então, eu acho que é assim, transcender o que é a ignorância nossa, né, a ignorância de si, e a ignorância dos jogos de luz e sombra. Né? A gente vai além também quando a gente percebe que a sombra nossa e a sombra do mundo está a serviço da luz. Então, a gente sabe, também está incluído na transcendência essa percepção, né? Porque aquilo que dói, que traz conflito, né? A sombra pode não perceber que ela está a serviço da luz, mas sempre está. O que dói, o que traz conflito, acaba friccionando a nossa consciência. Chega um momento que a gente fala, não, eu tenho que dar um jeito nisso, eu tenho que saber disso melhor, e aí pronto. Né? Então, é transcender a ignorância de si, os jogos de luz e sombra. Eu acho que é isso. Assim. Ou a concepção da sombra. Ainda no quarto quadrante, agora na casa 12, a última casa do Zodíaco, né?
E a pergunta que fica é, você falou de transcendência, agora a gente vai falar de imanência. Imanência onde? É a pergunta. O Sérgio Seixas. Ó, Onde? gente, ele quer massacrar a mulher dele aqui hoje. Onde se encontra essa tal de imanência? Em tudo. Para mim é em tudo. Sabe por quê? Porque eu acho que a imanência é aquilo que vem, que se desdobra da fonte primordial. Como tudo é fractal da fonte primordial, eu acho que a imanência é a potência divina que está em tudo, em todo sempre. A gente que pode não perceber, né? Eu acho que é exatamente reconhecer, a gente pode reconhecer isso, né? E agir a partir desse reconhecimento. É o que o cumprimento indiano Namastê fala, né? Na verdade. Né? Só que, na prática, é muito complicado para a gente ainda, por conta da falta de consciência da gente, né? Mas eu acho que é isso, assim. Né? Onde? Em tudo. O negócio é a gente aprender a enxergar e sair da cegueira. Você não acha, não? Essa história de transcendência e imanência é curioso porque as pessoas falam, Deus está dentro, então Deus é imanente. Mas você precisa buscar fora esse Deus, você precisa ir para uma igreja, para um templo, para um mosteiro, ter um intermediário que é um sacerdote. Claro que eu entendo que isso pode ser positivo num dado momento, né? Mas isso se cronifica, isso não é um dado momento. A pessoa passa a existência inteira dizendo que Deus está dentro, mas o interior da pessoa não é suficiente. Você tem que ir para algum lugar buscar Deus. Então, por isso, essa pergunta, transcender o quê, imanência onde? Mas para concluir o quarto quadrante, tem uma décima pergunta. Eu estou falando uma coisa. Isso que você acabou de comentar, eu acho que está juntinho com aquela ideia da gente ter fé ou saber a fonte primordial, saber Deus, saber. Ela caminha junto, né? Ou acreditar em Deus ou viver Deus. Então, a gente saber que a imanência está em tudo e saber, sentir, né? O tempo todo, né? Eu acho que a gente está conversando aqui, o que eu estou falando desse sentir para que a alma seja impregnada daquilo, não é ficar racionalizando o conceito. E aí, o conceito racionalizado ele pode ser o início das coisas, né? Pode ser um inspirador, mas a transformação que a gente precisa viver vai acontecer se aquilo impregnar a alma, né? E aí tem uma última pergunta, décima pergunta, a quarta do quarto quadrante, também referente à casa 11 e à casa 12, que é o seguinte: você tem condições de falar sobre iluminação, sobre estado búdico, sobre estado díper? Você tem experiência, você tem cacife, você tem know-how, você tem suporte, você tem consistência, você tem gabarito para poder falar disso? Diga. Vixe, Maria. Olha aqui. Bom, acho que falar eu posso diga falar. Sim, tenho gabarito, sim. Sim? Tenho. Tem. Não, eu falar, eu acho que eu posso sim, mas não quer dizer que eu viva isso, né? Porque eu acho que eu não cheguei lá, não, para ser sincera, senão eu vou estar posando aqui de besteira, coisa que eu não suporto, né? Não suporto mesmo. Faz parte das minhas exigências lá para eu me sentir contentamento na vida, são as relações de verdade, né? Então, eu acho que é assim, eu acho que eu posso ter aprendido a fazer uma torta super gostosa, posso
compartilhar a receita da torta com outras pessoas, mas eu ainda estou fazendo a minha. Estou misturando os ingredientes, eu ainda não provei da torta. Eu só sei que ela é muito boa, porque eu percebi, eu acreditei naquilo que me disse que ela é muito boa. Então, mas eu acho que algumas situações são spoilers também, sabe? A gente viver isso, sabe? Quando a gente sente um amor genuíno por alguém, né? Acho que o sexo na hora do orgasmo, algumas experiências espirituais em que a gente vive uma situação de integração tamanha, que é um spoiler, né? Desse tipo de experiência. Só que costuma ser uma coisa, um flash, né? Mas vamos lá. Eu acho primeiro que essas expressões que você usou, né, o estado búdico, a iluminação e o estado díper, elas são sinônimos, né? Isso. São sinônimos, né? Então, eu vou preferir até me referir mais ao estado díper, porque é o que o estado búdico e iluminação já é muito conhecido aí, porque é muito antigo. E o estado díper é um nome criado pela Terra de Judá, né? E quem está com a gente há algum tempo conhece, mas pode ser alguém novo, até que depois ouça essa live. Então, eu acho que o estado díper é exatamente quando acontecem duas coisas ao mesmo tempo na nossa experiência, né? Uma é essa manifestação consciente da nossa essência cada vez mais, e ao mesmo tempo a gente vai vivendo simultaneamente uma consciência de pertencimento ao todo, né? Então, que nós somos interligados e completamente interligados, nós formamos um corpo único, na verdade, que é o corpo sagrado da fonte primordial, isso que é o amor, que é o Dharma manifestado. Então, eu acho que o estado de hiper é quando a luz da fonte primordial, que é a iluminação, o estado búdico, que é o despertar, né? Traz para a gente essa experiência vivida de singularidade afirmada e, ao mesmo tempo, pertencimento, que é o estado de hiper. E eu posso falar disso e falar que o caminho é sempre o mesmo. O que a gente está falando aqui, do início ao fim, a gente vai morrer falando, eu acho. É a gente se conhecer profundamente. E isso a gente não pode parar de falar, porque a gente tem um universo dentro. Então, tem muita coisa para conhecer. E nessa a gente conseguiu fazer as 10 perguntas, uma para o primeiro quadrante, 2 para o segundo, 3 para o terceiro e 4 para o quarto quadrante. Mas nosso encontro, né, Sérgio pergunta a Lígia, também tem uma pergunta ali, afinal, o que aconteceu conosco? Eu te pergunto, afinal, o que aconteceu conosco? Quer dizer, essa é uma pergunta aberta, né? Porque você pode perguntar, aconteceu em que sentido? E eu não vou explicar, eu vou deixar isso em aberto para você fazer o segmento que você quiser, você pegar o recorte que você quiser, né? Quero ver qual vai ser o teu olhar sobre, afinal, o que aconteceu conosco? Tá. Vai. Para acabar, eu acho que você está me levando a escolher um lado que é bem desafiador, bem tenso, mas que eu acho que é fundamental. É o drama do ser humano. E é o drama que caracteriza muito o nosso tempo, esse que a gente vive agora. Eu acho que tudo que a gente está vivendo aqui no Brasil é relacionado com esse drama. E que a gente precisa de muita clareza, muita lucidez, né? Então, eu acho que a gente perdeu a noção. O que aconteceu conosco? A gente perdeu a noção. Acho que a gente perdeu a noção de quem sou eu e de quem somos nós. Peraí. Quem perdeu é porque um dia teve. É claro. Lógico que Você acha que a gente já teve essa noção? Acho que sim. Nós somos fractais da fonte primordial. E eu acho que a gente vive já há muito tempo num estado de transe, eu acho, que é exatamente essa memória
perdida. Porque eu tenho uma convicção, que é uma coisa que não tem teoria científica nenhuma que comprove, mas é uma convicção interna, coisas objetivas até que eu acho que eu já vivi também, e que eu tenho essa convicção que nós somos, então, partes fractais dessa fonte primordial. Mas só muito poucas pessoas vivem de acordo com isso, né? Como a gente falou há pouco. Se a gente vivesse de acordo com isso, a gente não ficava com medo da vida, a gente não ficava duvidando da nossa potência, a gente estaria amando e não estaria lesando ninguém. Então, eu acho que os nossos estudos e as nossas vivências têm nos mostrado muito, sabe, que cada um de nós vem de várias encarnações passadas, né? Inclusive em outros planetas e dimensões. E nada disso eu acho que vai compondo, sabe, esse nosso saber sobre nós mesmos, assim, para a maioria das pessoas. Quem está aqui com a gente hoje já são pessoas que já estão mais próximas desse interesse, claro, óbvio. Mas no mundo não é isso que domina ainda. A maior parte das pessoas não sabe que nós somos híbridos de raças estelares, né? E que nós acabamos encarnando aqui na Terra por muitas vezes. A maior parte não sabe que o Homo sapiens, que somos nós, assim, nessa experiência aqui, foi criado a partir da interferência genética nos hominídeos que existiam aqui numa determinada época, né? A maior parte das pessoas não sabe e até nem acredita que houve uma interferência genética, então, feita lá pelos Anunnakis, né, seres de outro planeta que vieram aqui colonizar a Terra há 450 mil anos atrás, mais ou menos. Né? E que eles necessitavam de escravos para fazer o trabalho pesado para eles. E que tudo isso está muito registrado com muita clareza nas tabuinhas de argila da Biblioteca de Nínive, da Suméria, né? Que hoje é a região lá do Iraque, e tudo muito bem registrado. Né? É como se a nossa experiência aqui ela tenha iniciado como ocorre posteriormente com seres humanos mesmo que escravizaram outros seres humanos quando colonizaram seus países. Então, a gente sabe que tem essa história que é difícil da gente ir, porque se contrapõe a todas as histórias religiosas e científicas que nos são contadas, mas a gente sabe que hoje, né, quantos anos que a gente estuda isso? 20 anos, né? Que é isso mesmo, não só nós, um monte de gente segue, né? Então, nós temos uma memória de sermos colonizados e escravizados desde então, que dá um senso de inferiorização, de dominação ou de ambos, né? Às vezes a gente pode ter as duas coisas, inferiorização e dominação, por causa daquelas experiências. Né? A gente sabe também, que a maior parte das pessoas não sabe, que naquela época, e depois o nosso planeta, aqui a Terra, se tornou um planeta de expiação, porque as hierarquias de luz permitiram, eu acho, que a alma de muitos e muitos seres, que somos nós mesmos, né, encarnássemos aqui a partir daquela criação genética dos Anunnakis. Isso porque essas almas que somos nós já viemos de situações pregressas fora da Terra muito complicadas, na maior parte, em virtude de conflitos, de guerras muito antigas, e, inclusive, muitos de nós são traumatizados dessas guerras ainda, de milhões de anos atrás. Por isso que o nosso caminho é tão árduo e tão longo. Essa memória dessas dificuldades, não sendo tratada, ela ocultou a memória da nossa descendência fractal, da fonte na maioria das pessoas, dos seres humanos. Né? Então, o que a gente, eu acho que conseguiu compreender, né, até agora, né, é que isso tudo aconteceu, isso não é falado, e tudo que não é falado gera sombra dentro da gente, ou a permanência dela, né? E o que a gente estuda até agora é que seres sombrios de baixo nível de consciência, Anunnakis e não Anunnakis, continuam
tendo um certo domínio sobre, certo não, um grande domínio sobre nós. Porque esses seres se alimentam energeticamente dos nossos medos, das nossas emoções densas e não integradas, né? E ao longo da história da humanidade, esses seres sombrios, eles são muito inteligentes, né? A gente não pode duvidar da inteligência da sombra. E eles conseguem estabelecer, vamos dizer, pactos com alguns seres humanos, com uma certa promessa de conceder poder e domínio sobre os outros. A gente tem referência disso em várias histórias ditas mitológicas, culturais, que falam de seres demoníacos que fazem esse tipo de pacto, né, com os seres humanos. E alguns desses seres humanos, ao longo dos séculos, vêm aceitando esses pactos e desenvolveram sistemas de governo, sistemas religiosos, bancários, econômicos, sistemas de poder. A Matrix, né? A popular Matrix do filme, que encanta tanto porque traz uma verdade convincente. Esses sistemas perpetuam a ignorância que a gente vive e a experiência de dominação da maior parte da população do mundo. Então, por todo esse percurso, o que a gente precisa fazer é sair das mentiras, das omissões e da ignorância disso tudo, como a gente fala sempre na Terra de Judá. É preciso a gente recuperar toda essa memória, sem medo dela, sabendo que, na verdade, a gente é fractal da fonte antes de tudo. E restabelecer essa conexão. Né? O que também a gente aprende com tudo isso é que nunca se deve perguntar a uma pessoa que tem memória sobre o que aconteceu conosco. Porque ao perguntar, a gente acaba ouvindo coisas que são proibidas, entende? Então, procure sempre perguntar o que aconteceu conosco com pessoas que não têm memória, porque as que têm memória vai dar, gente, mas espera aí que está confuso o negócio. Mas é isso mesmo, é assim mesmo. Isso tudo que a Lígia falou faz parte de uma longa pesquisa nossa, que a gente aos pouquinhos está liberando. Isso que a Lígia falou agora é uma gotinha no oceano, de um percurso bem obscuro nosso, né? Eu acho que a existência da Terra de Judá, essas entrevistas que a gente vem fazendo, por um lado, tendência a mostrar a nossa cara, o nosso rosto, as nossas opiniões pessoais, mas embutido nisso tem uma indignação crônica sobre o que fizeram com a gente e o que a gente deixou que fizessem com a gente, né? Então, quando a gente cria esse sistema da arqueoastrologia, e eu construo aqui para a Lígia, dando uma surpresa aqui de 10 perguntas extraídas dos 4 quadrantes, né? Tem uma costura, tem um colar de contas nessas perguntas, que no fundo tem uma indignação, que escuta, vem cá, esses milênios todos a gente ainda está perdido, sem dharma, sem foco, sem propósito, sem uma clareza. De onde é que eu vim? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? Eu sou um híbrido. O que é híbrido? Eu estou com medo. Eu vim de outros lugares, mas que lugares? Eu não tenho memória. O que fizeram comigo? Pois é. Então, essas coisas que eu falo, peraí, só um minutinho, essas coisas que eu falo não são meras curiosidades, sabe? É que nem quando a gente chega no médico com sintomas muito, muito agudos e sintomas preocupantes, a gente chega para o médico e o médico não fala assim, olha, eu tenho uma curiosidade de saber o que você comeu para te fazer tão mal. Eu tenho uma certa curiosidade. Não, as perguntas são perguntas definitivas que podem levar a um diagnóstico e a um tratamento. Agora, como a Lígia falou ainda há pouco, né, ao nosso narcisismo, a gente procurar fazer as perguntas e tentar responder, no mínimo a gente aceitar a ideia de que nós somos doentes, ou estamos doentes. Entendeu? Sim. E aí, meu Deus, e agora o que faz? Né? A gente sempre lembra que o mais importante do que as respostas são as perguntas. As perguntas certas, como chaves. As perguntas certas são as chaves. São as perguntas que abrem as portas.
as respostas, cada pergunta tem no mínimo 7 respostas. Tá? Depende do nível de compreensão de cada um, mas é a pergunta que abre. Então, essas entrevistas é uma tentativa de não só perguntar o que você come, o que você bebe, o que você gosta, mas, escuta, o que é a morte para você? Né? Eu não sei se quem está me ouvindo agora nesse momento já fez essa pergunta para a pessoa do lado. Fala assim, escuta, quem é a morte? Primeiro que a pergunta não é o que é a morte, mas sim quem é a morte. Ou qual é a missão da humanidade, qual é o dharma da humanidade. Então, fica aí a minha e a nossa indignação sobre um estado de coisas assim mais leve, mais agradável, sabe? É a nossa alegre tristeza, a nossa alegre dormência, né? Diga lá, Lívia, fala. Não, é o tal que eu estava falando do transe, né? Que a gente vive. Mas o que é que eu estou falando, e eu fui me lembrando de falar uma coisa que eu acho que é super importante. Então, a questão é a gente ter essa indignação e não aceitar ficar sem a memória da nossa origem. Mas isso não significa que a gente tem que lembrar factualmente tudo que a gente viveu. O que a gente precisa aprender é reconhecer os padrões que resultaram dessa experiência. Tanto os restritivos, a potência do nosso ser, como relembrar a nossa própria potência, como o fractal da fonte. E isso, né, a gente pode fazer, e a gente, porque o resultado, vamos dizer assim, se a gente fica parado onde o mundo, as pessoas tendem a ficar, do desconhecimento disso tudo, isso afeta a realização da vida de cada pessoa completamente, o tempo inteiro. Afeta o teu casamento, a tua relação, a maneira como você ama, a relação com os teus filhos, né? Então, que essas perguntas, né, que fazem a gente reconhecer os padrões que precisam ser trabalhados, que é o resultado dessas experiências todas, tem que desenvolver na gente uma responsabilidade lúcida para o nosso caminho, o que a gente vai fazer com a gente mesmo, né? Então, eu acho que a ideia, quando você me falou, eu falei, eu ia falar coisas densas, porque não dá no momento atual. Agora, quando a gente, para ficar fingindo que essas coisas não, continuar fingindo que essas coisas não existem, mas quando a gente começa cada vez mais, sabe, a fazer esses mergulhos, né, no mar da alma e dessas percepções, as hierarquias de luz nos ajudam, né, homem, também. Porque tem um pouco de luz o tempo inteiro torcendo por nós, na verdade, torcendo por todos nós, e para quem está mergulhado na sombra, né? Torcendo para os Anunnakis também, né? E foi a descoberta dessa história da nossa origem, do desenvolvimento humano, que nos apaixonou, né? Eu acho, a ponto da gente ficar assim, como é que nós podemos sair disso? Como é que nós podemos contribuir para sair disso, né? Aqui é o seguinte, a M. Campos, ela observa assim, vou ficar maravilhada de ouvir sobre essa pesquisa de vocês. A gente está, aos pouquinhos, soltando algumas informações e vamos continuar soltando. Daqui a pouco a gente vai barbarizar, tá? Daqui a pouco a gente vai barbarizar. Barbarizar, entenda-se, porque essas informações, elas podem ser informações da teoria da como é que é? Teorias conspiratórias, qual é o nome? Teorias da conspiração. Essas nossas investigações, elas facilmente podem ser vistas como teorias da conspiração, né? E o que nos interessa não é acumular informações milaborantes e coisas do arco da velha, e sim ajudar a nossa busca do processo de estado Dipper. A nossa função aqui na Terra de Rudá é tentar facilitar o nosso caminho na direção do estado Dipper, que é o estado de diferenciação e pertencimento. Né? Não adianta a gente ficar enchendo a nossa cabeça de informações. Só que eu sempre lembro o seguinte, quando a gente tem problemas sérios, a gente busca um terapeuta, ele fala assim, me conte a sua história.
A gente chega para o terapeuta e fala assim, eu estou com um problema no meu casamento, no meu trabalho, e o terapeuta, ele não fala assim, por que você não se separa? Ele não fala isso, ele fala assim, me fale um pouco de você, me conte a sua história. Nós temos um problemão da gente não estar autorrealizado, a gente não estar pleno, né? E o papo aqui não é o seguinte, mas como é que a gente pode estar pleno se tanta gente morrendo de fome, tanta gente... Isso é conversa para boi dormir. A gente tem empatia, a gente tem compaixão, a gente tem misericórdia, a gente tem uma ressonância, mas nossa felicidade não depende de ninguém. Imagina, se para você ser feliz, o outro tem que mudar, tem que se transformar. E outra coisa, se você gostaria que o outro melhorasse, então seja feliz, seja pleno. Então isso está na nossa mão. Então todo esse conhecimento dessa pesquisa de 1996 para cá, está longe de acumular informações assim, mágicas, fantásticas, conspiratórias, nada. Escuta, qual é a minha história, qual é a tua história, qual é a nossa história, para onde a gente está indo, de onde a gente está vindo. Eu quero a minha felicidade perene, eu quero a minha felicidade pelo menos para sempre. Nos ensinaram que a felicidade é uma coisa transitória, e não é. A alegria sim, a tristeza sim, a felicidade não. Entende? Então, como é que eu posso ser feliz se eu estou distraído, o tempo todo distraído para tentar dar conta? Então, todo esse é o nosso trabalho de tentar buscar uma estrutura e uma organização, né? Hoje, por exemplo, essas perguntas que parecem uma mera entrevista de um marido entrevistando uma esposa, vamos dizer, em plena rede social, né? Mas tem segundas intenções por detrás disso. Diga lá. Tem, segundas, terceiras, quartas e décimas. Olha, duas coisas. Alguém disse que o meu microfone estava ruim, não sei. Tá ruim? Tá ruim? Está assim, picotando um pouquinho, picotando. Dá para entender tudo, mas tá... Sim. Uma pessoa que perguntou qual o nome do povo que veio colonizar os hominídeos. Como subiu, eu não estou conseguindo ter o nome. São os Anunnakis. Desculpa não estar conseguindo ter o nome. São os Anunnakis. Não estou entendendo porque... Eu mesmo estou sentindo um barulhinho aqui no microfone também. Enfim, mas eu acho que quando você estava falando da importância dessa questão da nossa história, eu me lembrei de uma coisa. Eu acho que com toda a história do Covid, todo mundo que eu conheço começou a ver as séries, intensamente. As séries são histórias. É como se as histórias nos fascinam, o cinema nos fascina por causa das histórias. Porque lá no fundo, eu acho que a nossa alma, quando faz a gente ficar encantado por esses seriados, pelas histórias, e pelos livros, inclusive, que contam histórias e histórias de tradição, é porque a gente precisa se encantar, é uma maneira de dizer para a gente se encantar com a nossa própria história, para a gente se envolver com ela. Porque ela vai nos responder tanta coisa. O próprio mito do Graal fala muito disso, né? Da história e das perguntas que se faz a partir das histórias vividas, que são as que curam e transformam. Né? É isso. Bem, eu acho que está na hora. Mulher amada, obrigado por a tua contribuição. Espero não ter te metido nenhuma roubada. Né? Agradeço a todos. Antes de passar a palavra para você se despedir, agradeço e lembro que próxima quinta-feira vou entrevistar a minha irmã. Você vai pensar, pô, isso aí é um encontro em família? É um encontro em família, a família de Rudá também, quer dizer, o nome dela é Vera Lúcia Belo, é psicóloga já há décadas. Antes de eu pensar em estudar astrologia, ela já tinha consultório, já trabalhava com isso, uma larga experiência, e vamos bater um papo também ligados à psicologia, essa coisa toda. Na outra semana, dia 20, a Lígia vai entrevistar a Rosa Valgode. Vamos ver que bicho vai dar. Na outra semana, aí não sei que dia cai, certamente sempre na quinta-feira, às 9 horas, vou entrevistar o Mário, né? E estou tentando convencer a Regina Clara Palmeiras para que ela se deixe entrevistar. Mas talvez, não sei... Nossa contadora de histórias. Nossa contadora de histórias, a rainha, né? A rainha Regina. Eu não sei se ela acha que nós não estamos à altura dela, não sei. Regina, publicamente,
Regina, publicamente vai aí o convite para que você aceite ser entrevistada por um de nós. Você pode até escolher com quem você quer ser entrevistada. Tá bom? Por favor, Então, por favor. agradeço a todos o carinho e peço que a Lígia se despeça aí e tá bem despedida. Tá, deixa eu me despedir rápido, porque eu tenho que cair tudo aqui, né? Então, por favor, Rê e Rosa, vamos lá. Bom, a Vera vem depois, bem antes, né? E olha, muito obrigada a todo mundo que está com a gente até agora. Desculpa pelo microfone. Homem, você foi um ótimo entrevistador, não me colocou em fria, não. Brincadeira, me fez falar coisas que eu gosto de falar. Eu acho que o que eu queria lembrar, para despedir lembrando, que a fonte primordial do seu projeto, ela tem um projeto, ela está presente sempre em tudo que nos acontece, nas coisas boas e nas coisas muito difíceis, em tudo, né? E eu acho que me despedir lembrando uma canção da minha juventude que eu amo muito, que apesar de tanta dificuldade, né, eu acho que pela grande lei, pela lei do Dharma, sabe, nós somos condenados a sermos felizes, sabe? A gente é condenado a ser feliz, todo mundo. Então, essa é uma música do Chico, que eu amo muito. Ela tem um pedacinho que fala isso. Pela minha lei, a gente era obrigado a ser feliz. E eu mudei um pouquinho dizendo que pela lei do Dharma, todos nós somos condenados a sermos felizes, realizados. E a gente não pode desistir disso a partir da nossa consciência. Queria agradecer muito, dizer que semana que vem também, dia 12, é aniversário da Terra de Utah, que vai fazer 13 anos de vida. Acho que é 14, hein? Não, acho que são 13. 14. 14 anos. 14 aninhos, adolescentes. Então, que a gente está fazendo esse trabalho. E muito, 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 muito obrigada. Boa noite, durmam bem. Vamos nos debruçar sobre as nossas histórias.